Identidade para o produto de cosseno por cosseno de ângulos distintos. Como visto em aula passada, nós fizemos a identidade para produtos de cosseno por seno de ângulos diferentes. Neste caso, vamos fazer o mesmo processo, sendo que vamos fazer o produto de cosseno por cosseno de ângulos diferentes e também vamos usar as duas fórmulas principais de cosseno da diferença de dois ângulos e cosseno da soma de dois ângulos. Portanto, como visto em aula passada, vamos fazer a soma destas duas fórmulas para poder chegar no produto de cosseno por cosseno de ângulos diferentes. Portanto, temos cosseno de alfa menos beta mais o cosseno de alfa mais beta é igual à primeira fórmula, que é o cosseno de alfa, vezes o cosseno de beta, mais seno de alfa, vezes o seno de beta. E nós somamos com o cosseno da soma dos dois ângulos. Eu tenho cosseno de alfa, que é a segunda fórmula, que multiplica cosseno de beta, menos seno de alfa, que multiplica seno de beta. Portanto, podemos perceber que aqui temos seno de alfa vezes seno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta, que é igual a zero. E aqui temos a soma de cosseno de alfa vezes cosseno de beta, mais cosseno de alfa vezes cosseno de beta, temos duas vezes o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Portanto, podemos perceber que cosseno de alfa menos beta mais o cosseno de alfa mais o beta é igual a duas vezes o cosseno de alfa, que multiplica o cosseno de beta. E, neste caso, podemos passar este 2, que está multiplicando, como divisão. E, como divisão, nós podemos fazer ele com 1 sobre 2, que multiplica tudo que está dentro do parênteses, que é cosseno de alfa menos beta, mais cosseno de alfa mais beta, que é igual a cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Fecha parênteses deste lado. Então, podemos perceber que cosseno de alfa vezes o cosseno de beta também pode ser representado como 1 sobre 2, que multiplica cosseno de alfa menos beta, mais cosseno de alfa mais beta, e fecha parênteses. Então, podemos aqui concluir a fórmula da identidade para o produto de cosseno por cosseno de ângulos diferentes. E temos aqueles três casos, quando o alfa for igual a beta, quando o alfa for menor que beta e quando o alfa for maior que beta. Portanto, quando o alfa for maior que beta, a diferença entre alfa e beta vai ser positiva, não há problema. E quando o alfa for igual a beta e menor que beta, vamos fazer a verificação. Vamos apagar e analisar quando o alfa for igual a beta. Portanto, quando eu tenho o alfa igual a beta, eu posso dizer que cosseno de alfa é multiplicado pelo cosseno de beta, que também vou dizer que é alfa, que é igual a 1 sobre 2, que multiplica o cosseno de alfa menos beta, beta é também alfa, mais o cosseno de alfa mais beta. E eu tenho 1 sobre 2, que multiplica o cosseno de alfa menos alfa, zero. Então, eu tenho o cosseno de zero, 0 graus, mais o cosseno de alfa mais beta, que no caso aqui o beta é igual a alfa, eu tenho o cosseno de 2 alfa. Cosseno de zero, isto aqui, tudo multiplicando por 1 sobre 2. Então, o cosseno ao quadrado de alfa é igual, porque cosseno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2, que multiplica cosseno de 0 graus é igual a 1, mais o cosseno de 2 alfa. Passo este 2 que está aqui, ele está dividindo, eu vou passar para lá. Este 2, então, passa duas vezes o cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1 mais o cosseno de 2 alfa. Vamos apagar aqui deste lado para continuar. Eu sei que cosseno ao quadrado de alfa pode ser extraído da fórmula da identidade fundamental da trigonometria.
Relembrando a identidade fundamental da trigonometria, que nós tínhamos o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado de um ângulo era igual a 1. Portanto, o cosseno ao quadrado de um ângulo pode ser representado como 1 menos seno ao quadrado deste ângulo. Portanto, nós temos 2 vezes o cosseno, vamos repetir aqui novamente para tomarmos como referência, é igual a 1 mais o cosseno de 2 alfa. 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa equivale a 1 menos seno ao quadrado de alfa, que é igual a 1 mais o cosseno de 2 alfa. Faço a distributiva, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos seno ao quadrado de alfa, menos 2 seno ao quadrado de alfa. Este 1 ele está positivo, ele vai passar como negativo, que é igual a cosseno de 2 alfa. 2 menos 1, 1. 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa é igual a cosseno de 2 alfa. Vamos apagar aqui e lembrando que nós tínhamos as fórmulas de cosseno de 2 alfa, cosseno de 2 alfa, dois ângulos iguais, é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de alfa. Portanto, foi o que nós chegamos aqui. No produto de cosseno por cosseno de ângulos iguais, quando eu tiver ângulos iguais, eu vou chegar na fórmula de cosseno de dois ângulos, a mesma forma que nós fizemos em vídeos passados. E para quando o alfa for menor que zero? Então, para quando o alfa for menor que zero, vamos elaborar. Para o alfa menor que beta, no caso, nós teremos, vamos exemplificar como o alfa de 15 graus e o beta com 30 graus. Ou seja, se eu tiver alfa menor que beta, como vai ficar este resultado? Se eu tiver, usando pela fórmula aqui, cosseno de 15 graus, que multiplica o cosseno de 30 graus, é igual a 1 sobre 2, que multiplica o cosseno de 15 graus, menos o 30 graus, fecha parênteses, mais cosseno de alfa mais beta. Alfa é 15 graus e beta é 30 graus, fecha parênteses. E eu tenho 1 sobre 2, que multiplica cosseno de 15 graus menos 30 graus, eu tenho menos 15 graus. Mais 15 graus mais 30 graus, eu tenho cosseno de 45 graus. Portanto, eu tenho 1 sobre 2, cosseno de 15 graus vezes o cosseno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, que multiplica, lembrando que quando eu tenho cosseno de um ângulo negativo, cosseno de um ângulo negativo equivale ao mesmo cosseno do ângulo positivo. Então, cosseno de menos 15 graus equivale ao cosseno de 15 graus mais o cosseno de 45 graus. Aqui é possível analisar os valores de cosseno de 15 graus e o cosseno de 45 graus e desenvolver o cálculo desta multiplicação. Enquanto por aqui é só para exemplificar como que fica a multiplicação de cosseno por cosseno de ângulos quando o alfa é menor que o beta. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site taresplus.com.